So now let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. Aqui no passo básico, o que a gente vai fazer? Só respondendo aqui, sim, a gente vai falar de Compose hoje sim. Só que a gente vai falar do básico do Compose. A gente não vai falar aqui de Compose com Docker Stack ou com Docker Swarm, mas a gente vai falar de o que é Compose, como criar uma receita básica e como rodar isso. Tá? Então, vamos lá. Aqui no primeiro tópico, para a gente falar um pouco sobre o que é o Docker. Então, vamos lá. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Beleza. O Docker, ele nasceu, isso aqui é uma história que algumas pessoas não conhecem, mas o Docker, ele nasceu em cima do LXC. O que é o LXC? É o sistema de namespaces do Linux. Então, o que acontece? O Linux ele tem a capacidade de criar ambientes isolados do resto do sistema. Então, você consegue criar um sistema dentro do próprio sistema. E com base nisso, esse cara aqui, o Solomon Hykes, ele desenvolveu o Docker para a empresa que ele trabalhava na época. Mas, em pouco tempo, eles já viram o tamanho que esse negócio ia tomar e resolveram doar esse cara para a comunidade. O Docker, já em 2013, ele teve um hype muito forte em cima e a comunidade adotou ele muito rápido. Aqui tem um desenho até que demonstra o seguinte: o pessoal compara muito o Docker com virtualização. Então, o que acontece? No fim, eles resolvem o mesmo tipo de problema, mas a diferença, só que eles não são moldados em cima da mesma arquitetura. Então, eles não são necessariamente concorrentes diretos, tá? Mas o Docker acaba tomando o mercado da virtualização porque ele resolve o problema de você ter cloud privado, de você ter um ambiente isolado e conseguir compartilhar ambiente. Então, normalmente se usa VM para conseguir ter de repente você tem uma máquina muito grande, você precisa compartilhar essa máquina, ao invés de você rodar uma porrada de aplicação dentro desse cara e ficar se virando com as variáveis de ambiente, com os conflitos que eventualmente podem ter. O cara virtualiza essa máquina, cria 2, 3, 4 virtualizações e roda as aplicações que ele precisa lá dentro. No caso do Docker, o que acontece de diferente disso é que o Docker ele não precisa criar ele precisa criar uma base de comunicação entre o sistema operacional e o sistema do Docker. Como ele já roda no namespace do sistema operacional, o footprint para rodar o Docker acaba sendo menor, então o Docker custa menos para a máquina para conseguir rodar. E esse foi o atrativo inicial para todo mundo, mas ele traz uma cacetada de outras vantagens, que ele consegue entrar numa granularidade de compartilhamento maior do que uma virtualização. A virtualização, normalmente, você dedica um core do processador para essa virtualização. No caso do Docker, isso não é necessário. Você consegue delegar 10% do processador, consegue delegar 0,5% de um core da máquina para rodar um container. Então, isso permite que você tenha uma densidade de aplicações maior rolando na mesma máquina. Tá? Aqui embaixo a gente tem um detalhe de quais são as 3 etapas do ciclo de vida de um container. Como que o container nasce? O container nasce a partir de um Dockerfile, simples assim, uma receita. A gente vai falar dela daqui a pouco. Depois que esse Dockerfile é criada uma imagem, e a partir dessa imagem é que a gente executa o container. Tá? Essa imagem você pode fazer uma comparação direta para quem conhece virtualização, você pode comparar ela com
com o binário que você tem da VM, né? Com a imagem que você tem, com a ISO que você tem para rodar. Bom, vamos lá. O que é Docker Image? O Docker Image é o binário. Então, esse binário ele possui as configurações que você precisa para rodar, mas ele não é o seu serviço rodando. O que é Dockerfile? Dockerfile a gente já falou o que é, então não preciso mais falar, mas ele é composto de 3 componentes, na maioria das vezes. Ele tem o componente principal dele, a imagem de base, porque um Dockerfile, uma imagem Docker nunca nasce do zero, ela sempre nasce baseada em outra imagem de Docker, e assim sucessivamente. A gente tem os scripts, onde a gente configura os detalhes que a gente precisa, e tem o comando de execução, que é o passo final. Aqui tem um passo que é de como instalar o Docker, nesse caso aqui, Ubuntu e Fedora, ou pode ser CentOS ou Amazon Linux. Parece que tem gente com Mac aí, gente com Windows. O Michel mandou os links para vocês tentarem instalar. Não sei se vai ficar gravado. Acredito que vá. Mas aí eu pergunto para o Michel responder. Pronto, beleza, vai ficar gravado. Independente de ficar gravado ou não, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Então, lá no meu GitHub tem os meus contatos, vocês podem entrar em contato por lá ou pode me chamar no Hangout mesmo. Então, como que eu verifico a instalação, como é que eu verifico a instalação do Docker na minha máquina? Basicamente é rodando esse comando sudo docker info. Por que eu tenho que rodar como sudo? O Docker ele precisa de acesso privilegiado na máquina. Dá para rodar ele sem sudo, mas isso normalmente não funciona bem. Deixa eu só trocar o compartilhamento aqui, a tela que eu estou compartilhando, para poder mostrar isso rodando. Deixa eu ver aqui. Compartilhar meu console. Beleza. Deixa eu ver se replicou aqui. Aqui tem um pouco de atraso só, mas... Deixa eu ver. Aí foi. Então é o seguinte. Como é que eu verifico a minha instalação do Docker? É isso aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se o serviço está rodando. Então, deixa o serviço do Docker está instalado e está rodando. Beleza, está rodando. E o segundo passo é eu posso pegar pela versão. Eu posso dar um Docker info. E aí ele vai printar uma porrada de coisa aqui. Mas a parte que interessa para a gente aqui é isso aqui. Está na versão 17.06 CE. O que é esse CE? É o Community Edition. O Docker, ele até entrar essa versão 17, ele seguia um binário só para comunidade e para enterprise. O que aconteceu nessa versão 17 é que eles splitaram isso aqui em 2 versões. Então a gente basicamente usa sempre essa versão Community Edition. Tá? Se vocês tiverem dúvida, inclusive na hora de baixar, baixem sempre essa Community Edition. Beleza, vamos ver qual que é o próximo passo. Bom, seguindo aqui a linha, eu vou manter o compartilhamento aqui no console, depois eu vou começar a executar comandos, mas eu estou basicamente seguindo a pastinha, o README da pastinha básico, tá? Vou tentar acompanhar aqui. Beleza. Então o próximo passo aqui é a gente ver os comandos que estão disponíveis e pegar e usar alguns comandos dele. Então, se você quiser saber o que tem de disponível para você rodar, é o clássico, sudo docker help. Ele mostra aqui todos os comandos que ele tem disponível no binário. Se você quiser ver especificamente a versão, digita o docker info. Tem a versão do client e do server, a gente está na 17.06 do community. E agora vem a parte onde a gente começa a realmente trabalhar. Então, quais são os comandos mais comuns do Docker? A gente tem primeiro o sudo
Docker Images, e Service Command. Esse comando ele serve basicamente para te mostrar tudo que você tem de imagem disponível na tua máquina. O que acontece? Para quem está acostumado com Git, O André, opa, falei, tem como aumentar essas letras aí? Acho que o pessoal tem, peraí, deixa eu ver aqui. Vê se tá melhor agora. Deixa eu ver. Acho que assim acho que tá legal, acho. Tá bom assim? Beleza. Tá. Beleza. Então, o que são as imagens? As imagens é uma cópia das imagens que você pegou do servidor do Docker. Então, a gente já vai falar depois do Docker Hub, onde a gente normalmente pega as imagens. Mas, basicamente, sempre que você baixa uma imagem, sempre que você executa uma imagem, ele funciona parecido com um Git clone. Então, se você listar as suas imagens logo depois de baixar e instalar o Docker, não vai ter nenhum. Mas aqui na minha máquina tem uma caralhada de imagem. Porque eu uso Docker no meu dia a dia, então é muito frequente você se assustar um pouco com a quantidade de imagens que você tem. Seguindo a linha aqui, o próximo comando que a gente tem é como que a gente lista o que está rodando de fato nessa máquina. Então, a gente vai usar o comando sudo docker ps. Nesse momento, não tem nenhum container rodando. Mas o que eu posso ver aqui é... beleza, eu consigo ver os containers que eu rodei há um tempo atrás, como se fosse histórico, consegue. Sudo docker ps usar. Aí ele vai mostrar todos os containers que você rodou, que ainda estão disponíveis na tua máquina. Aí o que tem aqui de informação? Ele vai ter um ID, ele vai ter de onde veio esse container, né, de qual repositório que ele veio, há quanto tempo você rodou, qual foi a última vez que rodou esse container e qual é o status dele. Então tá tudo existindo aqui porque não tem nenhum container rodando nesse momento. Beleza, mas vocês viram aqui que a gente tem, que eu tenho uma cacetada de container que não estou usando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso executar... Eu tenho um comando nessa última versão do Docker chamado prune. O que esse comando faz? Ele basicamente limpa a tua máquina. Então, se você olhar isso aqui... Vou pegar o info de novo. Eu vou mostrar isso aqui. Cadê a parte do quanto está ocupando? Aqui eu tenho 1052 imagens e tenho 65 containers que ainda estão presentes na minha máquina. Não sei se ele vai mostrar aqui em algum lugar qual que é a ocupação de disco. Acho que ele não vai mostrar, mas tudo bem. Mas isso ocupa espaço na tua máquina. Isso vai... Aqui. Vou pegar um desses volumes aqui para exemplificar. Esse aqui é um volume do Docker que está salvo na minha máquina. A gente não vai falar disso hoje, mas o que eu quero deixar de mensagem é que ter esse monte de containers na minha máquina significa que está ocupando espaço, porque eventualmente eu tenho que limpar. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Aqui já aumentei. Tá, se você pode criar uma imagem com Dockerfile, por que você deve salvar no Docker Hub? Para poder, primeiro porque o Docker Hub ele é grátis, então você não paga, então é um repositório, é o mesmo propósito, por exemplo, do GitHub. Porque eu salvo meu código no GitHub se eu posso deixar ele na minha máquina? Muitas vezes porque eu quero compartilhar com alguém, muitas vezes também porque eu não quero ocupar espaço na minha máquina. Então vale a pena usar o Docker Hub por causa disso, mas a gente vai chegar numa parte onde a gente fala do Docker Hub e eu vou explicar, a gente vai detalhar um pouco mais isso, mas o Docker Hub não resolve todos os problemas, tá?
mas ele é uma mão na roda para você poder compartilhar principalmente as imagens. E tem um detalhe que a gente vai falar mais para frente, mas tem uma particularidade que o Dockerfile ele não representa uma versão estável do teu container, tá? Então, eventualmente, se você tiver só o Dockerfile na tua máquina, você vai acabar fazendo alguma alteração que vai quebrar o teu deploy, e aí você não vai conseguir mais rodar esse cara, e se você salva essa versão no Docker Hub, ele vai ficar lá disponível, versionado bonitinho, mas a gente detalha isso daqui a pouco, tá? Tinha mais dois comandinhos iniciais que eu queria mostrar, que era a ideia do prun, né? Então, vamos lá. Sudo docker prun. Vou fazer o prun dos containers, tá? Super docker container prun. Ele vai perguntar se eu quero limpar. Eu vou dizer que sim. Vai demorar um pouquinho, porque na minha máquina está meio lotada. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar identificar todos aqueles, dentro daqueles containers, todos os que eu não estou de fato usando com frequência, e vai limpar. Então, ele está falando aqui que ele liberou 5 megas, não é muita coisa. E esse aqui são os IDs dos containers que ele conseguiu liberar. Vou tentar fazer isso com as imagens também. Vamos ver o que mais que ele consegue liberar pra gente. Deixa eu já olhar aqui. Liberou 373 megas de imagens. Tá? Então, se a gente agora, teoricamente, se a gente fizer o Docker Images, vai ter menos imagens disponíveis, que ainda é bastante, porque ele tenta identificar com que frequência eu estou vendo essas imagens, então ele tem uma política de exclusão para tentar não te ferrar, basicamente. Aí eu listei mais dois comandos, que é o RM e o RMI. Eles fazem basicamente a mesma coisa, então o que eu posso fazer? O RM serve para deletar container, o RMI para deletar imagem. Então eu posso pegar uma dessas imagens aqui, ó, posso fazer RMI. Ele está me falando que essa imagem tem conflito porque ela tem imagens filhas dela. Eu estou tentando deletar o Alpine. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui que é menos crítica. Ver se essa ele consegue. Essa ele conseguiu. Ele deletou, esses hashes aqui são as layers da imagem, mas a gente fala um pouquinho disso na parte da imagem, tá? Beleza, do básico que eu queria falar é isso.